Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos dar continuidade ao nosso trabalho de leitura das Sagradas Escrituras no livro de Josué, chegando agora ao maravilhoso capítulo 10 do livro de Josué, com a poderosa intervenção divina em relação a prolongar o dia para que Josué continuasse combatendo seus inimigos, os inimigos de Israel, e pudesse então obter vitória com a poderosa mão de Deus o auxiliando o povo de Israel. Então vamos dar continuidade por meio desse texto. Vamos fazer a leitura da Bíblia versão King James, tá ok? A Bíblia versão King James, comentário de Holman, comentada aí por Holman. Vamos também fazer a leitura de alguns materiais auxiliares, como um comentário na Bíblia Palavra-Chave, um breve comentário também na Bíblia Cronológica de Aplicação Pessoal, ok? E ao final, tá certo? Depois da leitura bíblica e dos comentários, vou trazer outros conteúdos. Quem quiser continuar aí o vídeo até o final, terá um texto de Norman Geisler, do livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, em relação à incredulidade com respeito aos milagres, como ele analisa o desenvolvimento dessa questão do pressuposto antissobrenaturalista, né? Como se desenvolveu e como isso tem afetado a sociedade de modo geral. Também acrescentaremos um comentário bíblico de MacArthur, ok? Então temos aí MacArthur, que é um cessacionista, é alguém que está de fato num trabalho aí de antagonismo ao pentecostalismo, mas não é por isso que eu deixarei de aproveitar bons conteúdos aí de John MacArthur, e o problema dele com o pentecostalismo ele resolve com Deus, porque de fato é um movimento que foi levantado pela poderosa mão do Senhor para trazer um avivamento muito expressivo, muito importante para toda a igreja. Então não é por isso que vamos jogar fora o trabalho de John MacArthur, né? Temos que ter então essa compreensão e entender que há coisas valiosas, coisas valorosas aí no que ele tem comentado em relação principalmente ao Antigo Testamento. Então é um estudioso de muito valor, tá ok? John MacArthur, comentário bíblico de John MacArthur, né? E também a Enciclopédia Apologética de Norman Geisler. Então Norman Geisler, juntamente com Frank Turek, na obra Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, e aqui a Enciclopédia Apologética de Norman Geisler, trazendo definições acerca de milagre, tá certo? Acerca de milagre. Vamos principiar aí com a leitura bíblica da Bíblia King James comentada, no texto de Josué, o qual estamos lendo no capítulo 10. Vamos lá para o texto. Essa Bíblia King James é extraordinária e é enorme, o que é um tijolão gigantesco. Então não é uma Bíblia para você estar levando por aí, até como aconselhou o pastor Jair. Estive lá na congregação do Parque P ontem, ministrando no culto de missões. Eu agradeço aí por essa oportunidade maravilhosa e glorifico a Deus, né? E conversando na volta ele falou sobre as Bíblias comentadas, né? O tamanho das Bíblias comentadas e como o uso correto dela é se fazer em casa, né? Onde você, no seu escritório, você vai fazer a leitura, vai aproveitar os comentários, e as Bíblias para você ministrar na igreja necessariamente são Bíblias menores, mais fácil manuseio, né? O tamanho aqui, né, do tijolo. Essa é a Bíblia BKJ, comentada por Holman, né, da BV Books. Vamos lá. Então para o nosso estudo aqui, ela vai ser muito útil. Primeiramente o texto na versão King James, depois os comentários que estão nela e os seguintes comentários e livros auxiliares. Vamos lá. Capítulo 10 do livro de Josué nos diz: Ora, sucedeu que quando Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu como Josué tomou Ai e a destruiu por completo, assim como havia feito a Jericó e ao seu rei, assim também o fez a Ai e ao seu rei, e que os habitantes de Gibeão haviam feito paz com Israel e estavam no meio deles. Ele temeu grandemente, porque Gibeão era uma cidade grande, como uma das cidades reais, e porque era maior do que Ai, e todos os seus homens eram fortes. Então este rei já imagina a poderosa coligação, né, que se unirá a Israel,
e se voltará então contra as demais cidades-estado da região. Então ele já quer se antecipar e partir então para a batalha, tentar refrear aí essa grande vitória que Israel vem obtendo seguidamente, né, ao longo do território de Canaã, com a queda de Jericó, com a queda de Ai, e agora a ligação, né, a aliança, mesmo que uma aliança feita em decorrência aí de uma astúcia, né, por parte de Gibeão, que conseguiu lograr êxito, enganar Josué e os príncipes de Israel, mas agora se volta, né, isso se volta então contra os reis de Canaã. Veja só. Por isso Adonisedeque, rei de Jerusalém, enviou a Roão, rei de Hebron, a Pirã, rei de Jarmute, deixa eu focalizar aqui, a Jáfia, rei de Laques, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi até mim e me ajudai para que possamos ferir Gibeão. Então estão querendo promover uma retaliação contra Gibeão, que se alinhou agora com Israel, né? Querem destruir este que possa vir a ser um risco para eles, somando forças aí com Josué. Subi até mim e me ajudai, para que possamos ferir Gibeão, pois fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Portanto reuniram-se e subiram os 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e acamparam diante de Gibeão e guerrearam contra ela. E os homens de Gibeão enviaram a Josué ao acampamento de Gilgal, dizendo: não afrouxes a tua mão diante dos teus servos, sobe a nós depressa e nos salva, e nos ajuda, pois todos os reis dos amorreus que habitam nos montes estão reunidos contra nós. Aí você vê a situação que vai se desdobrar agora, na qual Israel se vê ligado por pacto, por aliança, uma vez que foi empregada a palavra dos homens de Deus, e agora eles terão que honrar, né? Então entra a situação na qual muitos têm falhado, que é manter a sua palavra, honrar a sua palavra, e os homens de Israel agora demonstrarão o que é de fato empregar uma palavra, né? O que é uma palavra de homem. E os homens de Gibeão, como eu já li, então Josué subiu de Gilgal, ele e todo o povo de guerra com ele, e todos os homens fortes e valentes. Vamos lá. E o Senhor, deixa eu só focalizar aqui, isso. E o Senhor disse a Josué: não os temas, porque eu os entreguei na tua mão. Não haverá homem que fique de pé diante de ti. Josué, portanto, veio até eles subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda. Estratégia de guerra, estratégia de batalha, como eu já afirmei em outros textos. Deus é quem dá a vitória, Deus é quem concede a bênção, mas da nossa parte tem que haver o posicionamento correto e a estratégia, para que nós possamos aproveitar do poder que Deus nos dá e empregá-lo da correta forma, da correta maneira, para obtermos êxito e para glorificarmos a Deus por meio dessas vitórias, ok? Então temos que ter sempre isso em mente, a estratégia, a inteligência na maneira de agir, na maneira de se conduzir. Josué, portanto, veio até ele subitamente e subiu desde Gilgal a noite toda, ou seja, houve esforço, houve trabalho, houve enfado, canseira, né? Houve estratégia para que pudesse funcionar. E o Senhor os derrotou diante dos filhos de Israel, e os matou com um grande massacre em Gibeão, e os perseguiu ao longo do caminho que sobe de Bet-Horon, e os feriu até Azeca e até Maquedá. E sucedeu que enquanto eles fugiam de diante de Israel, estava na descida para Bet-Horon, o Senhor lançou do céu grandes pedras sobre eles até Azeca, e morreram, e foram mais os que morreram com as pedras da saraiva do que aqueles que os filhos de Israel mataram à espada. E aí você vê o quadro no qual o povo é obediente e se posiciona da correta maneira, e está cumprindo as ordenanças de Deus com relação à eliminação deste povo, que havia extrapolado os limites de seus pecados. Então Deus é o justo juiz,
e Deus é o Criador de tudo e de todos. Assim, somente da parte de Deus pode vir a sentença de eliminação, porque a vida somente a Ele pertence. Então Deus deu sentença para que fossem eliminados da terra estes povos, porque Ele tem esse poder e essa autoridade, Ele tem esse direito. E assim está utilizando-se do instrumento Israel para por meio dele promover então a aplicação, né, o cumprimento do seu juízo, como também utilizará de outros povos quando emitir juízo contra Israel. E aí nós temos a Bíblia Sagrada nos descrevendo de forma muito clara como Deus é justo, certo? E como de fato o mesmo Deus que é misericordioso, que prolonga a sua misericórdia, que tolera muitas das vezes os reiterados erros, também quando assim alerta, avisa, e quando é ignorado, emprega então a sua mão pesada, o seu juízo. Então vemos aí Israel neste momento está sendo usado como instrumento de Deus para promover a aplicação desse juízo. Mas em outras ocasiões nas quais Israel estará em falha contra Deus, contra eles o Senhor levantará também outros instrumentos de juízo, como por exemplo Senaqueribe. Senaqueribe que veio contra as 10 tribos do norte de Israel futuramente, né, por volta aí do ano 700 a.C., quando em algumas campanhas eles deportaram e mataram muitos daqueles israelitas, porque haviam atentado contra as ordens de Deus. Então nós temos que ter uma compreensão correta acerca do Deus a quem servimos, e como Ele é Deus de todo o universo e dono da vida. E assim temos a situação na qual eles estão sendo eliminados por Deus. Deus está lançando pedras de saraiva, né? Então, utilizando-se, claro, de meios, né? Então você tem, por exemplo, explosões de vulcões que podem lançar, né, essas pedras, né? Então você tem diversos tipos de vulcões, uns que derramam magma, outros que expelem cinzas. A situação, por exemplo, de Pompeia, e você tem outros que na sua explosão eles lançam rochas, né? Então a sua explosão promove essa queda de rochas. Então Deus utiliza-se dos meios necessários para promover o seu juízo. E é isso que nós temos que ter em mente, que Deus é justo, Deus é misericordioso, mas também é justiça. Tá certo? Deus ele é salvador, mas também pune quando entende ser necessário. Então, temos aqui essa situação. Então Josué falou ao Senhor. Então Josué falou ao Senhor no versículo 12. No dia em que o Senhor entregou os amorreus diante dos filhos de Israel, e disse ele diante de Israel: Sol, fica tu imóvel sobre Gibeão, e tu, lua, no vale de Ai-Jalon, ou Ai-Jalon. Olha só a declaração de Josué, o seu pedido feito diretamente a Deus em relação a este momento e a intervenção pela qual ele pede, pela qual ele clama. É interessante que muitas das vezes o que nós observamos é que muitas pessoas inferiorizam o tamanho de Deus, muitas pessoas limitam o tamanho, o poder da ação de Deus. E quando eu olho para Josué fazendo esse pedido, eu vejo não somente a questão do pedido e assim o tamanho, a expressividade e até o absurdo do pedido, mas eu vejo sim o tamanho da fé, a confiança da fé de Josué em relação a Deus e a maneira como Josué via a Deus, o Deus que ele enxergava. O Deus que Josué enxergava tem sim poder para deter sol e lua. E aí você pode até questionar acerca dessa linguagem, sabendo nós hoje, por meio de estudos de astronomia, que na verdade o Sol é em torno do Sol que a Terra se move, movimentos de translação em torno do Sol e rotação em torno do seu próprio eixo. Então hoje temos esses estudos. Agora, olhando do ponto de vista do autor e do personagem principal aqui da narrativa, nós temos o ponto de vista dele como observador. Então o ponto de vista dele é o mesmo de todos os nós cotidianamente, todos os dias. Até um astrofísico pode declarar que o Sol se pôs ou que o Sol se levantou, sabendo ele que na verdade essa declaração não está correta, mas é a declaração a partir do ponto de vista do observador. Também essa questão remete à mesma questão, e a questão do absurdo do pedido, na verdade não é o absurdo, mas sim
a compreensão de como Josué via Deus. Essa compreensão será observada no Novo Testamento também, quando Jesus, em contato com um centurião romano, ele se dispõe até ir até a casa dele para curar o seu servo que estava enfermo, e a resposta que ele tem é: Senhor, não é necessário que o Senhor vá, porque eu, sendo homem pecador, tenho homens que atendem ao meu comando. Digo, esse vá, e esse vai, e outro vem, e ele vem ao meu comando. E o Senhor, que é Deus, que é santo, que é o Messias enviado, somente com uma palavra que sair da sua boca, meu servo ficará curado. Veja a maneira como aquele centurião enxergava Cristo. Muitas das vezes a maneira como ele não foi visto pelos seus, mas aquele centurião tinha a correta compreensão acerca do tamanho do poder do Senhor Jesus Cristo. Como Josué tinha a correta compreensão acerca do tamanho do poder de Deus. Somente Deus poderia realizar tal ato miraculoso. É isso que vemos aqui. A fé de Josué e o tamanho do poder de Deus. Como Deus operará, somente Deus sabe. Somente cabe a Deus saber como operou esse milagre. Uma coisa é, meu Deus tem poder para operar milagres ainda maiores, como de fato operou um milagre maior do que esse, o milagre da nossa salvação. Um homem pecador ser templo e morada do Espírito Santo de Deus é muito maior do que sol e lua que se detiveram, que foram com certeza realizados por Deus. E o sol permaneceu imóvel, e a lua se deteve, até que o povo tivesse se vingado dos seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jasher, ou Jazer, conforme está aqui. Então os livros que foram sendo compostos, os cronistas que foram contribuindo para, no texto final, ter essas contribuições reunidas no livro chamado Josué. Então tiveram algumas contribuições de cronistas da época, né? Assim o sol permaneceu imóvel no meio do céu, e não se apressou a se pôr quase um dia inteiro. Não se apressou a se pôr quase um dia inteiro, ou seja, prolongação, né, da luz, prolongação dos efeitos ali dos raios solares para a continuidade ali da batalha. E não houve dia como aquele antes ou depois, em que o Senhor atentou para a voz de um homem, pois o Senhor lutou por Israel. Coisa maravilhosa, né? Coisa extraordinária é crer, e não somente crer, mas crer de acordo com a dimensão de Deus, não inferiorizando, mas crendo que Ele tudo pode, e nenhum dos seus pensamentos pode ser impedido. Maravilhoso. Josué nos ensina isso, né, nesse dia. E Josué retornou, e todo Israel com ele, até o acampamento de Gilgal. Só que esses 5 reis fugiram e se esconderam em uma caverna em Maquedá. E foi dito a Josué: os 5 reis foram encontrados escondidos em uma caverna em Maquedá. Josué disse: rolai grandes pedras sobre a entrada da caverna, e posicionai homens junto a ela para guardá-los. E não vos detenhais, mas persegui os vossos inimigos, e feri os que estiverem mais atrás. Não tolereis que eles entrem nas cidades, pois o Senhor vosso Deus entregou-os na vossa mão. Esta aqui é a batalha, a guerra de conquista e o cumprimento da sentença divina. Ok? Então este é o posicionamento correto. E não vos detenhais, como eu já disse. Sucedeu que, quando Josué e os filhos de Israel haviam terminado de matá-los com um massacre muito grande, até que foram consumidos, que os que restaram deles entraram nas cidades fortificadas. E todo o povo retornou em paz a Josué ao acampamento em Maquedá. Ninguém moveu a sua língua contra qualquer um dos filhos de Israel. Vamos lá, prosseguindo a leitura. Sequência. Então disse Josué: abri a entrada da caverna, e trazei para fora da caverna os 5 reis até mim. E eles assim o fizeram, e trouxeram da caverna aqueles 5 reis até ele: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laques, o rei de Eglon. E sucedeu que, quando eles trouxeram até Josué aqueles reis, este convocou todos os homens de Israel, e disse aos capitães dos homens de guerra que seguiram com ele: aproximai-vos, ponde os vossos pés sobre o pescoço destes reis. E eles se aproximaram e colocaram os pés sobre o seu pescoço. E Josué disse a eles: não temais, tampouco fiqueis desanimados. Sede fortes e de boa coragem, pois assim
Assim há de fazer o Senhor a todos os vossos inimigos contra os quais lutardes. E depois disso Josué os feriu e os matou, e os pendurou em 5 árvores. E eles ficaram pendurados sobre as árvores até o anoitecer. E sucedeu que na hora do pôr do sol Josué ordenou, e eles os desceram das árvores e os lançaram na caverna na qual haviam se escondido. E colocaram grandes pedras na entrada da caverna, as quais permaneceram ali até este dia. E naquele dia Josué tomou Maquedá e a feriu com o fio da espada, destruiu seu rei por completo, eles e a todas as almas que nela estavam. E ele não deixou restar ninguém, e fez ao rei de Maquedá como fez ao rei de Jericó. Então Josué e com ele o Israel passou de Maquedá até Líbina, e lutou contra Líbina, e o Senhor também a entregou na mão de Israel, junto com o seu rei. E ele a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam. E ele não deixou ninguém restar, mas fez ao seu rei como fez ao rei de Jericó. Seguindo, Josué passou de Líbina e com ele todo Israel para Laques, e acampou contra ela, e lutou contra ela, e o Senhor entregou a Laques na mão de Israel, o qual a tomou no segundo dia, e a feriu com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam, conforme tudo que havia feito a Líbina. Então Horão, rei de Gezer, subiu para ajudar Laques, e Josué feriu a ele e ao seu povo, até que não restou mais nenhum. E de Laques Josué passou a Eglon, e com ele todo Israel, e se acamparam contra ela e lutaram contra ela. E eles a tomaram naquele dia e a feriram com o fio da espada, e a todas as almas que nela estavam ele destruiu por completo naquele dia, conforme tudo o que havia feito a Laques. E Josué subiu de Eglon, e com ele todo Israel até Hebron, e eles lutaram contra ela, e eles a tomaram e a feriram ao fio da espada, e ao seu rei, e a todas as suas cidades, e a todas as suas almas que nela estavam, e ele não deixou restar nenhum, conforme tudo que havia feito a Eglon, mas a destruiu por completo a todas as almas que nela estavam. Josué retornou, e com ele a todo Israel, para Debir, e lutou contra ela. Ele lutou junto com o seu rei, ele a tomou junto com o seu rei, e a todas as suas cidades, e a eles as feriu com o fio da espada, e destruíram por completo todas as almas que nela estavam, e ele não deixou restar nenhuma, como havia feito a Hebron, assim também fez a Debir, e ao seu rei, como havia feito a Líbina, e ao seu rei. Assim Josué feriu toda a região dos montes e do sul, e do vale e das fontes, de todos os seus reis. Ele não deixou restar nenhum, mas destruiu por completo tudo o que respirava, como o Senhor Deus de Israel ordenou. E Josué os feriu de Cades Barneia até Gaza, e toda a região de Gósen, até Gibeão. E de uma só vez Josué tomou todos estes reis e as suas terras, porque o Senhor Deus de Israel lutou por Israel. E Josué e todo Israel com ele retornou até o acampamento de Gilgal. Muito bem, esta aqui é a narrativa acerca da grande campanha da parte central e sul de Josué para a tomada de Canaã. É interessante nós observarmos aqui, né, as dificuldades, né, todos os desafios da peleja, né, das batalhas, as coligações dos reis, as dificuldades de guerra, né, e a eliminação de todos estes que haviam sido sentenciados para serem então eliminados daquela terra. Agora é interessante observarmos, claro que o sentimento, né, de misericórdia sempre nos leva a despertar um espanto, em decorrência aí das guerras, das batalhas, das informações de tanta mortandade. E não deveria ser diferente, né? Sempre temos que ter esse sentimento de tristeza, de misericórdia diante da informação de tanta destruição. Mas uma coisa nós temos que nos conscientizar e temos que ter isso muito claro em mente. Estamos numa guerra, estamos numa batalha, estamos sim enfrentando situações de risco, situações de perigo. E se você em algum momento hesitar, o seu inimigo não vai perder a oportunidade,
O seu inimigo não vai perder a chance de te destruir, e de semelhante àquilo que Josué e os seus soldados fizeram em relação aos inimigos, também o inimigo não perderá a oportunidade de pôr o pé no seu pescoço e enfiar a faca em você e eliminar a sua vida, se você assim o permitir. Então essa é a situação. Eles estavam ali em oposição, prontos a eliminar Israel. Eles fariam o mesmo ou pior em relação a Israel. Trucidariam, eles eliminariam Israel da face da terra. Então eles não poderiam agir de outra maneira senão com toda esta energia, partir para cima do inimigo e eliminá-lo, partir para cima do inimigo e de fato impedir que ele possa o destruir, que ele possa investir contra você. Então temos que ter esta consciência de que é necessário sim um posicionamento correto diante dessas situações. Temos que ter a consciência de que estamos numa batalha, e se entramos nela para vencer, nós temos que ser fiéis a Deus e muito conscientes das nossas responsabilidades. Agora, nessa situação, no contexto, vimos Israel batalhando contra esses povos. O nosso contexto atual está muito claro. Nossa guerra não é contra a carne, nossa guerra não é contra sangue, nossa guerra não é contra pessoas, não é contra grupos, nossa guerra não é contra povos, nossa guerra é contra as forças espirituais da maldade que estão influenciando pessoas. Nossa guerra é espiritual e nossas armas são espirituais e poderosas em Deus. Nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, não é contra pessoas, mas contra as hostes espirituais da maldade. Mas nós também estamos em guerra, e essa guerra é tão séria o quanto, no mesmo nível, e também podendo causar a mesma destruição. Temos consciência disso, em nome de Jesus. Sequência, então, já fizemos a leitura do texto e algum breve comentário. Vamos partir agora para o material de auxílio com o comentário que está na BKJ, tá certo? O comentário da palavra-chave, o comentário da Bíblia de aplicação pessoal e cronológica da CBAD, e os livros que também vão nos auxiliar com relação ao tema milagre, uma vez que foi abordado aqui de forma muito importante. Vamos ao auxílio que está presente aqui na Bíblia, King James, comentário de Holman. Vamos lá. Para o capítulo 10, versículo 1, ele nos diz aqui acerca de Adonisedeque, rei de Jerusalém. Era o líder da principal cidade na região dos Gibeonitas. O nome pode significar meu senhor é justo. O segundo elemento do nome, no hebraico, Zedeque, também aparece em Melquisedeque, rei de Jeru, tá certo? Salém, em Gênesis 14. Alguns têm sugerido aqui um nome dinástico usado para o líder de Jerusalém com sucessivas gerações. Então, talvez uma característica dessa sucessão dinástica até, né? Então é uma proposta. Não é possível, né, uma verificação tão profunda, mas de fato é uma proposta interessante. Adonisedeque tinha ouvido, agora com relação ao 10 verso 2, Adonisedeque tinha ouvido a respeito da vitória de Josué contra Ai, e ele temeu grandemente, grifado aqui, como você pode ver aí em tela. Isso sugere que as coisas tinham voltado àquilo que eram em 5:1, capítulo 5, verso 1 de Josué, onde todos os cananeus estavam com medo de Israel. A situação estava quase se revertendo, né, com a derrota para Ai, mas agora elas de fato se reajustam e prosseguem então essa campanha, tanto na questão das batalhas quanto também nas informações. As informações a respeito das campanhas de Israel que causam aí temor entre esses povos, né, que os enfraquecem para a batalha. Onde todos os cananeus estavam com medo de Israel. Gibeão estava situado imediatamente ao norte de Jerusalém, dominando o planalto e promovendo rotas estratégicas muito importantes para a planície costeira a oeste e para o Vale do Jordão a leste. Estava centralizada, né? Então também por isso o medo do alinhamento de Gibeão para com Israel, uma vez que Gibeão era uma cidade importante, era também uma importante rota de tráfego pela região. A deserção de Gibeão ameaçava o comércio de Jerusalém e o seu contato com o norte, assim como com o oeste e o leste.
Se todos os homens de Gibeão eram fortes, isso sugere uma cidade belicosa, cuja única razão de existir era fazer guerra e recolher tributos de inimigos derrotados. Se Gibeão passou para o lado de Israel, não se podia mais esperar que permanecesse leal com Jerusalém. Portanto, ela constituía uma ameaça, uma forte ameaça, na verdade. E é interessante essas situações quando observamos que muitas das vezes nos posicionamos de forma correta em obediência a Deus, e Deus faz aquilo que nós não podemos fazer. Aquilo que é da nossa obrigação fazer, Deus não vai fazer. Temos que fazer, temos que nos posicionar. Josué, por exemplo, tomou todo o povo e subiu de madrugada para tomar de surpresa os inimigos de Gibeão. Esse é o papel de Josué e dos homens, que tiveram que se esforçar e trabalhar para isso. Agora, algo que eles não puderam fazer é, por exemplo, Gibeão convencesse de que não teria nenhuma chance contra Israel e ir lá fazer aliança com eles. Claro que houve a questão do engano e tudo, mas também houve a questão deles não representarem mais inimigos para eles e representarem, na verdade, né, uma grande derrota para a coligação cananeia, dos reis cananeus. Então isso são coisas interessantes que acontecem em favor daqueles que servem a Deus, que obedecem a sua ordem. Para o capítulo 10, verso 3, temos: os nomes dos reis dessas cidades preservam formas e elementos autênticos de nomes encontrados na Palestina cananeia entre 1500 e 1200 a.C. As próprias cidades incluíam 3, Hebron, Laques e Eglon, que formavam uma linha de cidades ao sul de Jerusalém e através de toda a região montanhosa e o deserto da Judéia. A cidade de Jarmut, provavelmente identificada com a atual Tel Yarmut, situava-se a leste de Jerusalém, entre os vales de Sorek e Elá, que se estendiam de leste a oeste e formavam as principais rotas de acesso entre as planícies costeiras e a área de Jerusalém. Então temos aí uma descrição do local e das cidades importantes da época, né? As cidades que estavam relacionadas aí na região, que de fato eram as cidades mais relevantes. Vamos lá, vamos seguir. Para capítulo 10, verso 4, o que ele nos diz aqui? Este versículo evoca a única correspondência cananeia entre reis cananeus na Bíblia. A necessidade de atacar Gibeão tinha por base o seu acordo de paz com Israel. O fato de que as cidades locais possuíam seus próprios exércitos, é conhecido pelas cartas de Amarna. Já trouxe aí em outro auxílio, né, acerca das cartas de Amarna. No 14 a.C., onde muitas cidades eram assim defendidas. Essas milícias locais, em grande parte, desapareceram após o surgimento da monarquia israelita. Essa informação acerca dessa comunicação entre os reis locais é o referencial que se encontra na arqueologia com relação às cartas de Amarna e essas correspondências, e a situação na qual a implantação da monarquia israelita eliminará então esses pequenos reis e as suas possíveis coligações. Capítulo 10, versículo 6 agora. Temos aqui, conforme descrito já no texto, o apelo de Gibeão a Josué e aos israelitas baseava-se em seu acordo de paz, conforme verificado em capítulo 9, versículo 15. Este acordo, embora requeresse dos gibeonitas que servissem a Israel, também admitia que Gibeão seria protegida de seus inimigos por Israel. Israel teria que lutar em favor deles, a parte mais forte. Este arranjo era comum para pactos entre suzeranos e vassalos do antigo Oriente Próximo, referenciais históricos, né, para esse tipo de pacto, para esse tipo de aliança. Vamos lá, capítulo 10, versículo 7 a 43. Esta seção descreve a batalha usando uma série de perspectivas. Há com frequência uma descrição sumária, como aqui no versículo 7 a 10,
seguida por mais detalhes do texto. Então a descrição sumária, que sempre se repete em relação ao ocorrido, é um texto oficial, né? Então não há necessidade de ser um texto atrativo, nem um texto que tenha variações. Então é a mesma descrição. Eles foram até lá, batalharam, passaram o fio da espada e tal, com alguns detalhes em relação ao histórico daquela específica batalha naquela cidade. Então tem alguns detalhamentos e alguns textos sumários, tá certo, que descreve de modo geral o ocorrido, né, ao longo dessa campanha. Então foi uma grande campanha contra estas cidades dessa região. Vamos lá. Seguida por mais detalhes no texto. A obra de Deus como líder de Israel na guerra é descrita em primeiro lugar, versículos 11 ao 15. Em seguida, há uma consideração dos líderes da coalizão inimiga e detalhes das batalhas com as cidades da coalizão do sul, versículos 28 a 40. Finalmente, há um sumário e uma nota sobre o retorno de Israel ao acampamento. Interessante, né? A forma do texto, a forma da descrição, né? Como é um texto, né? Faz uma crônica aí acerca dessa campanha. Vamos lá. Ele traz aqui um recurso agora acerca de uma palavra, charan, né? Pronúncia hebraica, charan. Vamos lá, tradução da King James. Consagrar para destruição. Consagrar, destruir totalmente. Usados em Josué 14, uso do Antigo Testamento 50 vezes. Passagem em foco, Josué 10, 1, 28, 25, 27, 39 e 40. É o que será o equivalente do anátema, né, do grego para o Novo Testamento. Charan, ou charan, estreitamente associado a Deus. Implica negativamente punição judicial que destina pessoas ou coisas para ele destruir. Pessoas ou coisas para ele destruir. Vamos lá. Cita aqui Josué 34, 2. Isso. Significa destruir totalmente. Números 21, 2. Ou aniquilar. Deuteronômio 11, 44. O contexto era geralmente a guerra, mas tal punição poderia alcançar uma pessoa. Êxodo 22, 20. Positivamente, os israelitas podiam consagrar posses ao Senhor como santas. Aí entra outro tipo de aplicação agora positiva, no sentido de ser consagrada. Levítico 27, 28. Eles consagravam ao Senhor despojos de guerra. Miqueias 4, 13. O passivo pode denotar perder. Esdras 10, 8. Sherem, 29 vezes. Ocorre 3 vezes com Charan. Levítico 27, 28, 29. Josué 6, 18. Sherem envolve coisa consagrada. 1 de Crônicas 2, 7. Josué 6, 18. Josué 7, 13. Ou pessoa consagrada. Levítico 27, 29. Pessoa consagrada para destruição. Sherem significa destruição. Isaías 43, 28. Algo a ser destruído. Zacarias 14, 11. Ou maldição. Malaquias 4, 6. Também indica coisas, animais ou pessoas consagradas. Números 18, 14. Levítico 27, 28. Consagradas a Deus como santas. Também tem essa implicação positiva, né? Consagradas a Deus como santas. Essas coisas passam a ser propriedade dos sacerdotes que administram então as coisas de Deus, conforme Ezequiel 44, 29. Então temos aqui as aplicações de Charan ou Sherem, no sentido de positivamente consagrar a Deus como santas, negativamente consagrar para a destruição, no sentido de aplicar uma justa punição de Deus em relação a pessoas, coisas, animais, tá ok? Uma consagração para a destruição, uma consagração para uso exclusivo de Deus. Seguindo, capítulo 10, versículo 8. Olha aqui os comentários. A recomendação de Deus a Josué para que não tivesse medo desses reis ocorreu previamente em 8:1 e antecipação à batalha e vitória sobre Ai. Ver também capítulo 1, versículo 9, e a promessa de que não haverá homem que fique em pé diante de ti. Capítulo 1, versículo 5. Para 10:9 temos a ideia de marchar a noite toda não era algo sem precedentes no mundo antigo,
mas não era comum porque podia fatigar os soldados e assim arruinar a sua efetividade. Então era um esforço bastante expressivo, né? Era um esforço de fato muito, exigia muito, né? Então era uma grande exigência por parte dos soldados. Então todas aquelas vitórias, mesmo tendo a notícia de que era concedida por Deus e que de fato era, mas requeria da parte deles o esforço, o sacrifício. Então o sacrifício deles, eles não seriam eximidos de esforço, de sacrifício. Agora, uma vez que assim se comportasse, é Deus que iria garantir a vitória. Para 10:10, na vitória contra o Egito no Êxodo 14:24, Deus os derrotou diante de Israel. Essa tática é característica da guerra de Deus contra seus inimigos. Deus foi o responsável por um grande massacre em Gibeão. Ele perseguiu os sobreviventes na direção oeste pela passagem de Bet-Horon, a principal rota de acesso para os exércitos entre o Planalto de Gibeão e a planície costeira. Ao fugirem na direção oeste, chegaram a Zeca, uma localidade não distante de Jarmute, cidade de um dos exércitos inimigos. As localidades de Maquedá, atual Kirbe El-Com, ficava próxima a Hebron, Laques e Eglon. Assim, os dois lugares representam a última resistência dos exércitos inimigos contra o Deus de Israel. Junto às suas casas e com a retaguarda voltada contra os muros, eles não tinham para onde ir. Então foram encurralados e ali foram totalmente derrotados, né, conforme Deus havia ordenado. A ideia de que Deus usaria pedras de saraiva contra os inimigos de Israel sugere uma preocupação incomum a Israel e aos povos vizinhos, que Deus era soberano sobre todas as coisas e poderia até mesmo usar a natureza contra os inimigos de Israel. Aí vemos, com essas demonstrações, fica claro, né, fica muito evidente que Deus está empregando seu poder, né, para de fato trazer vitória a essas batalhas. E aí mostra a todos que Deus está lutando juntamente com Israel. Então fica claro acerca do verdadeiro Deus. Para 10:12, alguns argumentam que Josué, em sua oração, se dirigia ao sol e à lua como divindades. Isto é improvável no contexto, porque nas 3 comunicações prévias do capítulo, versículos 4, 6 e 8, o destinatário nunca é mencionado por nome na própria passagem, mas somente na introdução. Vamos lá. Mas somente na introdução. Focalizar aqui. O mesmo é verdade aqui. Em vez de se dirigir ao sol e à lua como divindade, Josué se dirigiu a Deus e em seguida recebeu autoridade para ordenar ao sol e à lua. A passagem de Bet-Horon leva na direção oeste do vale de Aijalon. Foi aqui que Josué quis prosseguir até obter êxito completo na batalha. Então temos aí tem uma questão prévia, né, que foi levantada em relação a Josué, na verdade, está empregando algum termo pagão no sentido de falar aos astros, né, como se fossem divindades, como se fossem seres, mas na verdade isso é uma argumentação fraca, não goza de nenhuma autoridade, uma vez que Josué, ao longo de todo o seu histórico, demonstra ser um servo submisso a Deus, e assim fica muito claro que Josué está clamando a Deus, e Deus lhe dá então autoridade para emitir esse decreto, né? Emitir então esta ordem, mas a sua autoridade vem de Deus, do Deus a quem ele serve, o Deus diante do qual se ajoelha, o Deus diante do qual se dobra, o Deus a quem serve, né? Por quem está ordenando essa batalha. Capítulo 10, verso 13 diz: aqui está a confirmação do versículo precedente. De maneira miraculosa, o sol e a lua interrompem o seu curso pelo céu. Isto possibilitou que Israel completasse sua destruição do inimigo. O livro de Jácer também é mencionado em 2º livro de Samuel 1:18, onde apresenta o tributo a Saul e a Jonatas. Muito bem, esse livro, né, esse cronista que foi aproveitado aí na construção desses livros, o livro de Josué, o livro de Samuel. Então temos aí um pouco de como esses livros foram sendo construídos ao longo da história e aqueles que participaram desta construção, sendo eles orientados pelo único autor, o Espírito Santo de Deus, autor de toda a escritura. Muitos escritores, mas um só autor. Para 10:14, os versículos 11 a 14 resumem como o Senhor lutou por Israel.
A parte de Deus no milagre foi de fundamental importância. Se ele não tivesse lutado, Israel não teria vencido, porque ele lutou, Israel não podia perder e precisava apenas seguir acompanhando até a vitória. Para 10:15, o retorno de Israel até o acampamento de Gilgal antecipou o fim da guerra e a idêntica conclusão do versículo 43. Deste modo, os versículos 11 a 15 descrevem a atividade de Deus ao lutar por Israel, enquanto o restante do capítulo focalizava os eventos de Israel e de seus inimigos. Para 10, verso 16, em algum momento antes do fim da batalha com os exércitos inimigos, os 5 reis, verso 3, tinham se escondido na caverna de Maquedá, conforme indica o versículo 10. 10, 18 ao 20. Ao ser informado a respeito do esconderijo dos reis, Josué deixou na caverna uns homens de guarda e ordenou que o exército perseguisse os inimigos, a fim de que eles não fugissem para suas fortalezas. A nota de que alguns conseguiram escapar e se refugiaram em suas cidades fortificadas antecipa os versículos 28 ao 42 e a destruição de várias fortalezas. E assim nós temos a descrição dessa importante campanha, a campanha ao longo dos territórios centro e sul, tá certo? Para a tomada aí dessas cidades-estado de Canaã e a vitória de Israel sobre elas. Seguindo com os comentários de Roman da Bíblia King James, vamos ver o que nos diz mais. Para o capítulo 10, versículos 22 e 24, ele nos diz: ordens dadas por Josué nos versículos 22 ao 24a são seguidas palavra por palavra nos versículos 23 ao 24b. O exército israelita estava em completo uníssono e submissão ao seu líder, e uma grande vitória foi completada. É interessante de fazer a observação disso, porque de fato nem sempre Israel caminhará nesta dinâmica, nesta união. Então isso demonstra que quando há esta união, esse comprometimento com o que está fazendo e essa fidelidade a Deus, em qualquer época haverá vitória da parte de Deus, mas desde que haja esse comprometimento. Isso se verá na igreja de Atos dos Apóstolos, que estavam todos orando no mesmo propósito, e Deus moveu o lugar. Então nós temos sempre esta indicação, este aprendizado, de que quando estamos em união, debaixo da vontade soberana de Deus, nenhum inimigo poderá nos resistir. Para 10:24, o ato dos capitães dos homens de guerra de colocar os pés sobre o pescoço destes reis representava a subjugação dos reis e de seu reinado ao exército de Israel. Indica Jeremias 28:14, 38 e profeta Ezequiel 21:9. Ezequiel 21:9. Versículo 25 da nossa leitura. Josué repetiu as palavras de encorajamento que Deus lhe tinha dado em capítulo 1, versículos 5 ao 9. Para o 10, 26 e 27, os procedimentos de Josué para com os reis repetem aqueles com o rei de Ai, em 8:29, com a execução, suspensão em árvores até o pôr do sol e depois sepultamento numa caverna com um monte de pedras para marcar o lugar. Então o procedimento que se fazia aí durante a guerra, durante a batalha. Capítulo 10, versículos 28 ao 40, a captura e a destruição de Maquedá. Versículo 28, Líbina, versículos 29 ao 30, Laques, 31 ao 33, Eglon, 34 ao 35, Hebron, 36 ao 37, Debir, 38 ao 39, sucederam em rápida sequência. Vamos lá. Os textos aqui nos dizem, capítulo 10, verso 33, uma quarta cidade na sequência, Gezer, não foi atacada, mas é mencionada como provendo um exército para lutar contra Israel em Laques. A cidade de Laques possuía uma localização estratégica. Inscrições egípcias revelam que provavelmente ela era a base para o Império Egípcio no sul de Canaã. Sua derrota teria estado entre os eventos mais importantes de toda a campanha de Josué no sul. Tá certo? Derrota de Laques, que era uma importante cidade satélite do Egito na região. Capítulo 10, versículo 40. Em resumo das vitórias por região, um resumo das vitórias por região é apresentado neste versículo.
O efeito é descrever uma completa destruição sem deixar sobrevivente algum. Esta é uma declaração estilizada e hiperbólica. Então, há uma hipérbole aqui, tá certo? Não é que necessariamente houve ali uma eliminação de todas as pessoas, mas houve uma grande eliminação. Então, de modo que os que teriam sobrado ali naquela região não poderiam oferecer qualquer tipo de risco, qualquer tipo de resistência. Então, toda a força militar estava arruinada. Hiperbólica, né? Estilizada e hiperbólica, que comemora a campanha vitoriosa no sul. A realidade, no entanto, é que muitos cananeus escaparam, como ficará aparente no capítulo 13, tá certo? Capítulo 13 e em Juízes 1. Aqui a ênfase está na obediência de Josué e Israel no segmento das ordens de Deus, de Deuteronômio 20, 16 ao 18. Muito bem, para entender melhor, né, acerca dessas descrições. São recursos de linguagem válidos e temos que entender quando fazemos a leitura desses recursos de linguagem, né, a forma desses textos. Vamos lá, os últimos comentários aqui do capítulo 10, agora o versículo 41. Este resumo abrange todas as cidades no sul em direção ao norte até Gibeão. Gósen não pode se referir ao Egito. Isso aqui eu estava guardando para fazer esta menção aqui. Não é Gósen do Egito, tá certo? Aquela Gósen na qual Israel viveu. Gósen não pode se referir ao Egito, mas deve descrever uma região que só é conhecida por referências. 11:16 e em 15:51. A cidade está associada a um distrito da tribo de Judá. Então é uma referência local, né? Então não tem como fazer comparações com outras referências externas. É uma referência apenas local. Então é uma Gósen local. 10:43 é o último comentário referente ao capítulo 10. Na Bíblia BKJ diz: o retorno de todo Israel até o acampamento de Gilgal assinalou o fim da campanha e a paz que resultou para Israel, para que Israel pudesse descansar. Então temos aí as contribuições do comentário da Bíblia King James, comentário de Roman, tá certo? Com a leitura do texto nessa versão e também dos comentários que estavam presentes aí nesta Bíblia. Vamos fazer o acréscimo com outras colaborações, outras contribuições, como já havíamos falado. Primeiro aqui na palavra-chave, Bíblia de Estudo Palavra-Chave. Vamos ver aqui o comentário que temos a dispor. A Bíblia Palavra-Chave. Vamos lá. Na Bíblia Palavra-Chave temos apenas um pequeno comentário que vai dar ensejo aí aos outros estudos que vamos fazer a respeito desse tema, que, a meu ver, é o mais polêmico, é o mais complexo, tá? Em relação ao dia longo em Josué, tá certo? A concretização desse milagre. Na Bíblia Palavra-Chave, veja só a contribuição que ele nos dá. Para o capítulo 10, versículos 12 ao 14. A pedido de Josué, Deus fez com que o sol se detivesse durante 12 ou 14 horas, para que Israel pudesse obter uma vitória mais grandiosa. Esta é uma das duas ocasiões registradas no Antigo Testamento em que Deus fez parar o tempo, como um favor ou um sinal para um homem. Como um favor ou um sinal para um homem. Outra ocasião foi o retroceder do relógio de sol em 10 graus, para o benefício de Ezequias. Isaías 38, 7 a 8, ele registra aqui as ocasiões em que houve uma interferência miraculosa direta de Deus em relação ao tempo. E somente o nosso Deus tem tal capacidade, tem tal poder de interferir então nesse agente da natureza. Vamos lá, essa foi a contribuição da palavra-chave. Agora temos a contribuição da Bíblia de Estudo Cronológica de Aplicação Pessoal, Almeida Revista Corrigida, da editora CPAD. Então, com relação também ao mesmo tema, tá certo? Em relação ao mesmo tema, ao dia longo de Josué, temos aqui na sua nota explicativa,
em relação a Josué 10, 12 a 14, temos: como o sol se deteve. Naturalmente, em relação à terra, o sol sempre está parado. É a terra que se move ao redor dele. Mas a terminologia usada no livro de Josué não deve nos levar a duvidar do milagre. Afinal, não ficamos confusos quando alguém nos diz que o sol nasce ou se põe. Questão que eu já levantei durante a própria leitura. A questão é que o dia foi prolongado e não que Deus tivesse usado um método particular para prolongá-lo. Duas explicações foram apresentadas quanto à maneira como este evento ocorreu. 1. Uma diminuição na velocidade normal de rotação da Terra deu a Josué mais tempo. Primeira proposta. 2. Alguma refração incomum dos raios do Sol proporcionaram algumas horas adicionais de luz. Segunda proposta, né? Ou uma diminuição na velocidade de rotação, ou uma refração da luz, uma vez que houve luz durante mais tempo, é como se houvesse então acontecido como se o dia houvesse se detido, né? Como se o dia houvesse parado. Mas na verdade o que houve foi uma prolongação de luz, uma prolongação de iluminação. Então essa é a segunda proposta. Vamos lá. Independentemente do método escolhido por Deus, a Bíblia deixa claro que o dia foi prolongado por um milagre e que a intervenção de Deus inverteu o resultado da batalha, tornando-o favorável ao seu povo. Maravilhoso. Então temos aí esse texto que dá essas duas hipóteses, né, para o ocorrido, um pouco da questão da linguagem empregada, e aqui nos apresenta também um mapa, né, partindo aqui de Gilgal. Israel segue nessa direção, eliminando então essas cidades, tá ok? Colocando aqui, de acordo com a geografia local, as cidades e suas localizações, tá ok? Muito interessante. Essa Bíblia aqui é maravilhosa, tá? Tem recursos extraordinários. Estamos na página 359 da Bíblia Cronológica de Aplicação Pessoal da CPAD. Então, temos aí esta contribuição. Partimos agora para outras contribuições, tá ok? Outras contribuições. Vamos iniciar pela contribuição de MacArthur, do irmão John MacArthur, que tem problemas sérios aí com o pentecostalismo, mas que nem por isso vamos desprezar aí as suas contribuições, tá ok? Vamos ser superiores, né? E passar por cima desses problemas. Então vamos ver o que John MacArthur tem a dizer a respeito aqui do texto de Josué, capítulo 10, versículos 12 ao 14. Vamos ver se ele crê em milagres mesmo sendo um sensacionista, hein? Vamos lá. Capítulo 10, versículos 12 ao 14. O sol parou e a lua se deteve. No comentário de John MacArthur, em relação ao livro de Josué, capítulo 10, página 250, ele diz: alguns dizem que um eclipse obscureceu o sol, protegendo os soldados cansados de Josué de seu calor. Outros supõem que esse fenômeno foi causado por uma refração local, não universal, dos raios do sol, como na escuridão local no Egito, conforme Êxodo 10, 21 ao 23. Êxodo 10, 21 ao 23. Outra visão explica isso apenas como linguagem de observação, ou seja, apenas parecia aos homens de Josué que o sol e a lua haviam parado, quando Deus os ajudou a fazer num único dia de 24 horas, o que normalmente teriam levado mais tempo. Então eles teriam, na verdade, a impressão de que o dia durou mais e puderam então realizar todo aquele ato, né, de combate para com seus inimigos. Então seria apenas uma impressão produzida na mente deles. Então, são as hipóteses, né? Inclusive em relação a esta que diz que na verdade eles foram protegidos contra a incidência dos raios solares, né? Então foi prolongado aquele momento para que eles não fossem afetados pelo calor do dia e não desmorecessem na batalha. Então essa é uma das propostas colocadas aí por John MacArthur, tá ok? Proposta essa que ele está na verdade reproduzindo de outros autores. Vamos lá.
Deus ajudou a fazer no último dia de 24 horas, que normalmente haveria levado mais tempo. Outros veem isso como uma descrição poética extravagante, e não como um fato literal. No entanto, essas ideias não fazem jus a 10, 12 ou 14. E sem necessidade, questionam o poder de Deus como Criador. É melhor aceitar isso como um milagre monumental. Ok? Estamos aqui com MacArthur, né, nesse posicionamento. É melhor aceitar isso como um milagre monumental. Josué, movido pela vontade de Deus, ordenou que o sol se detivesse. Hebraico, parar, silenciar, deixar. Possivelmente a terra parou de girar, ou mais provavelmente o sol se moveu na mesma direção, a fim de acompanhar o campo de batalha. A lua também cessou de orbitar temporariamente. Isso deu às tropas de Josué o tempo necessário para terminar a batalha com uma vitória completa. Interessantíssimo, né? Interessantíssimo quando vemos aí essas colocações e vemos então Deus interagindo entre essas situações e realizando poderosos milagres em favor do seu povo, em favor daqueles que são obedientes à sua palavra. Deixa eu só acrescentar para você aqui, já estamos com o livro em mãos, o que ele nos diz acerca do livro de Jassar. Jassar significa reto. Pode tratar-se do mesmo livro chamado Guerras do Senhor, em Números 21:14. O livro de Jassar é mencionado novamente em 2 Samuel 1:18. E uma porção ficou registrada em 1:19-27. O livro parece ter sido... aqui estava focalizado. O livro parece ter sido uma compilação de hinos hebraicos em honra aos líderes de Israel e as suas proezas em batalha. Muito bom, então interessante esse compêndio aí do livro de Jassar, que colaborou, contribuiu nas narrativas, na construção do livro canônico, né, de Josué, de Samuel e outras contribuições mais. Então temos aí MacArthur contribuindo com esses comentários, nos levando a ver que de fato ali houve um milagre monumental, ao qual não cabe maiores esclarecimentos, maiores explicações, uma vez que é um ato miraculoso por parte de Deus, um ato de seu poder, um ato de seu milagre. Vamos dar continuidade, trazendo agora conteúdo de Norman Geisler. Primeiro, na Enciclopédia Apologética, uma definição de Norman Geisler com relação a milagre. O que é milagre? Vamos ver aqui como Norman Geisler nos descreve no verbete aqui acerca de milagre. Enciclopédia de Apologética de Norman Geisler, página 555, o verbete é milagre. Vamos ver o que Norman Geisler nos diz acerca de milagre. Diante de uma cultura materialista e naturalista, os crentes acreditam que Deus criou e governa o universo e que são desafiados a defender sua fé. Um tema da filosofia e da apologética cristã é entender e explicar por que os registros bíblicos de milagres devem ser aceitos, o que os milagres são e não são, como relacioná-los com os processos naturais, e o que nos revelam sobre Deus. Por causa da importância desse assunto, os milagres são discutidos sobre várias categorias relacionadas à natureza dos milagres em geral, registros nas escrituras e ataques à possibilidade de intervenção milagrosa de Deus, as ocorrências que os crentes consideram falsas ou ocultistas serão discutidas dos atos genuínos de Deus, ver milagres falsos. Então ele nos remete aí a outro verbete onde ele traz maiores explanações com relação a essas descrições de milagres e de eventos sobrenaturais, podendo inclusive ser, na verdade, eventos advindos do ocultismo, serem na verdade enganações, falsidades, ilusões, tá ok? Então discernir entre milagres e ilusões e também defender a possibilidade e a efetiva realização de milagres diante desse ceticismo naturalista, tá certo? E materialista da nossa época. Então MacArthur vai nos trazer maiores definições. Vamos ver o que ele nos diz aqui mais adiante. Definição.
Aqui está a definição. Milagre é o ato especial de Deus que interrompe o curso natural dos eventos. A ideia cristã do milagroso depende diretamente da existência do Deus teísta. Aí veja, cosmológico, argumento moral, moral para Deus, argumentos teleológico, argumento moral para Deus, argumento cosmológico, e aí temos essas notas, né, que expandem aí o tema, essas notas de expansão. Se o Deus teísta existe, milagres são possíveis. Se há um Deus que pode agir, então seus atos são possíveis. A única maneira de demonstrar que milagres são impossíveis é refutar a existência de Deus. A afirmação acima exige imediatamente uma explicação. Que atos especiais de Deus? Como se sabe quando eles ocorrem? Deve haver características distintas específicas de milagres antes de podermos analisar eventos que possuam essas características. Dizer apenas que um milagre é uma singularidade é insuficiente. Singularidades ocorrem na natureza sem intervenção divina óbvia. Muito bem, aí já começamos aí algumas distinções, né, entre milagres, intervenção divinas e singularidades. Como ele vai descrever, existem algumas singularidades que são puramente naturais. Os teístas, veja teísmo, né, a definição, definem milagre em sentido fraco ou forte. Segundo Agostinho, a definição mais fraca descreve um milagre como um sinal que não é contrário à natureza, mas contrário ao nosso conhecimento da natureza. Então, muitas das vezes não é necessariamente um ato sobrenatural, mas é algum ato natural que não conhecíamos e que muitas das vezes enxergamos ali um milagre, mas que na verdade é um ato natural extraordinário, é um ato natural singular. Outros, seguindo Tomás de Aquino, definem milagre no sentido forte de um evento que está fora do poder da natureza, algo feito apenas por meio do poder sobrenatural. Esse sentido mais forte é importante para os apologistas. O milagre é intervenção divina, uma exceção sobrenatural no curso regular do mundo natural. O ateu, veja ateísmo, Anthony Flew, disse bem: um milagre é algo que jamais teria acontecido se a natureza tivesse de, por assim dizer, usar os próprios recursos. Leis naturais descrevem regularidades naturalmente causadas. Um milagre é uma singularidade sobrenaturalmente causada. Então, se o milagre pudesse ser encaixado dentro dos eventos naturais, perderia então sua característica de milagre, né? Poderia ser explicado dentro de eventos naturais, mesmo que singulares. Então, é um evento sobrenatural, tá certo? É um evento que de fato extrapola as leis naturais, extrapola as leis da natureza. Para elaborar uma definição, precisamos de algum conhecimento do que se quer dizer com lei natural. No sentido amplo, a lei natural é uma descrição geral da maneira comum e ordenada em que o mundo opera. Conclui-se então que o milagre é a maneira incomum, irregular e específica pela qual Deus age no mundo. Maravilhoso. Então temos aí a ação de Deus que extrapola as leis naturais, as leis que estão presentes já na natureza e que a regem, tá certo? E intervém, então, interfere acima, né? Para além, para fora dessas leis. E consegue, então, causar algo extraordinário que pode ser visualizado por aqueles que participam do milagre como uma intervenção divina, como um milagre, como um ato do poder de Deus. Temos aí algumas definições de definições de Norman Geisler, tá certo? Algumas definições de Norman Geisler com relação a milagre. Agora partimos para outra obra de Norman Geisler, juntamente com Frank Turek, falando acerca de milagre também, mas trazendo na verdade algum debate contra a visão antissobrenaturalista, certo? Então, apresentando o outro lado da moeda, né? Então, um pouco de como os opositores, né, a possibilidade do milagre, como é que eles apresentam suas teorias e como isso é rebatido, é refutado por aqueles que não apenas creem, mas também trabalham de forma racional, científica, construindo de forma muito didática a ideia acerca da probabilidade, da possibilidade, da efetividade do acontecimento miraculoso no mundo.
Vejamos então seus argumentos. Veja só. Livro Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, página 209. Norman Geisler. Veja o que diz. Objeções aos milagres. Desde o final do século XVII, duas objeções principais aos milagres têm sido levantadas, as quais precisam ser investigadas. A primeira delas vem de Benedito Spinoza, tá certo? E a segunda de David Hume. Começaremos com a objeção de Spinoza. As leis naturais são imutáveis, né, conforme Spinoza. Os argumentos de que as leis naturais são imutáveis foi popularizado primeiramente na década de 1670 por Baruch Spinoza, o Benedito Spinoza, um judeu panteísta. O argumento de Spinoza contra os milagres é mais ou menos assim: 1. Os milagres são violações das leis naturais. 2. As leis naturais são imutáveis. 3. É impossível violar leis naturais. Veja aí o argumento de Spinoza. 4. Portanto, os milagres são impossíveis. Então, os 4 pontos, né? Portanto, milagres são impossíveis. Se Spinoza está certo, se não há maneira de as leis naturais serem vencidas, interrompidas ou sofrerem interferência, então os milagres são impossíveis. O problema dessa objeção é que ela é uma petitio principii, uma falácia lógica. Se as leis naturais são definidas como imutáveis, então naturalmente os milagres são impossíveis. Mas esta é a questão. Quem disse que as leis naturais são imutáveis? Seguindo de acordo com sua visão de mundo panteísta, Spinoza excluiu ilegitimamente o Deus teísta, e assim os milagres, logo de início. Mas se Deus existe, os milagres são possíveis. Como já vimos, o maior milagre de todos, a criação do universo do nada, já aconteceu. A própria criação em si demonstra que as leis naturais não são imutáveis. Uma coisa não surge naturalmente do nada, mas aqui estamos todos nós. Também sabemos que as leis naturais não são imutáveis, porque elas são descrições do que acontece, e não prescrições do que deve acontecer. As leis naturais não provocam realmente alguma coisa, elas apenas descrevem o que acontece regularmente na natureza. Descrevem os efeitos das 4 forças naturais conhecidas: gravidade, magnetismo e as forças nucleares forte e fraca. Quando se introduz seres inteligentes no cenário, as forças naturais podem ser vencidas. Sabemos que essas forças podem ser vencidas porque fazemos isso todos os dias. Por exemplo, quando um jogador de futebol pega uma bola que está caindo, ele está vencendo a força da gravidade. Fazemos o mesmo todas as vezes que andamos de avião ou voamos rumo ao espaço. Em tais casos, a gravidade não é modificada, mas simplesmente vencida. Se esses seres finitos como nós podem vencer forças naturais, então certamente o ser infinito que criou essas forças pode fazer o mesmo. Muito bem. Então as leis naturais de Spinoza, segundo ele imutáveis, são plenamente mutáveis e constantemente vencidas. Temos aí o primeiro argumento cai por terra. O argumento antissobrenaturalista de Spinoza. É difícil acreditar nos milagres, seguindo aqui no texto de Norman Geisler. Alguns anos atrás eu, coloco entre colchetes Norm, fui convidado para falar na Escola de Teologia da Universidade de Harvard, uma das mais liberais escolas de teologia dos Estados Unidos. Meu assunto era a prematura batalha de Harvard com o evangelicalismo. Acredite se quiser, mas Harvard, tal qual a maioria das escolas de sua época, foi fundada por cristãos evangélicos com o objetivo de treinar os alunos no conhecimento de Jesus Cristo. Ok? A Carta de Harvard de 1646 afirma claramente seu propósito: que todo aluno seja plenamente instruído e corretamente levado a considerar bem qual seja o principal propósito de sua vida e de seus estudos: conhecer a Deus e Jesus Cristo, que é a vida eterna, João 17,13, e portanto lançar Cristo como o único fundamento de todo o conhecimento sadio e de todo aprendizado. Como o olhar para o Senhor só nos dá sabedoria, que todos se dediquem seriamente à oração
em secreto para buscá-lo nele. Provérbios 2:3. Essa é a carta de Harvard, hein? Que hoje é uma das mais liberais com relação à teologia, tá certo? Veja como as coisas mudam, né? O que aconteceu para que Harvard se afastasse tanto de sua proposta original? Eles aceitaram um dos mais poderosos argumentos jamais formulados contra os milagres. Não era o argumento de Spinoza, devido aos avanços da ciência moderna e de nossa melhor compreensão do mundo natural. Poucos hoje realmente acreditam que as leis naturais são imutáveis. O argumento contra os milagres aceito hoje e que foi aceito em Harvard foi formulado pelo grande cético David Hume, 1711-1776, cerca de um século depois de Spinoza. Você se lembra de que falamos sobre Hume no capítulo 2? Foi ele quem disse que qualquer conversa sobre Deus é sem sentido, porque tal conversa não envolve observação empírica ou verdades autoevidentes, visto que sua afirmação derrota a si mesma. Mas o argumento de Hume contra os milagres é um pouco mais sofisticado e não pode ser tão facilmente derrotado quanto seu argumento contra a conversa sobre Deus. Talvez seja por essa razão que ele é acreditado ainda hoje. De fato, o argumento de Hume contra os milagres é um dos pilares do assim chamado iluminismo. É aquele no qual supostamente fomos dominados o suficiente para abandonar nossas crenças supersticiosas nos milagres e colocar nossa fé na razão e nas verdades empíricas encontradas pelo método científico. O argumento de Hume ajudou no avanço da visão do mundo naturalista, que mais tarde se espalhou como metástase por causa da teoria da evolução de Darwin. Então a mescla, né, dessa teoria antissobrenaturalista, empirista de Hume com a teoria da evolução teísta de Darwin. Então criam essa metástase, essa destruição, né, essa morte em relação a muito da crença, a muito da fé, tá certo? Do argumento de fé no Deus Criador e na sua intervenção miraculosa sobre a natureza. O que vemos a seguir é basicamente o material que preparei à plateia de Harvard naquele dia. Comecei apresentando o argumento anti-milagres de Hume e depois criticando-o. Aqui está o argumento de Hume de forma silogística. Primeiro, a lei natural é, por definição, uma descrição de uma ocorrência regular. 2. O milagre é, por definição, uma ocorrência rara. 3. A evidência em favor do regular é sempre maior do que a evidência em favor do raro. A evidência em favor do regular é sempre maior em relação à evidência em favor do raro. É o terceiro argumento. O 4. Quem é sábio sempre baseia sua crença na evidência mais convincente. 5. Portanto, um sábio não deveria acreditar em milagres. Temos aí, colocado de forma silogística, os argumentos de Hume, David Hume. Se essas são verdadeiras, então a conclusão necessariamente o sábio não deveria acreditar em milagres. Infelizmente, para Hume e para todos aqueles que acreditam nele com o passar dos anos, o argumento tem uma premissa falsa. A premissa 3 não é necessariamente verdadeira. A evidência em favor do regular nem sempre é maior do que em favor do raro. Num primeiro olhar, isso pode parecer ser o caso. Na era do replay automático, a premissa 3 parece fazer sentido. O juiz de futebol, por exemplo, vê o jogo da perspectiva de um ângulo em plena velocidade, enquanto nós, espectadores, podemos ver na perspectiva de vários ângulos e em câmera lenta. Temos maiores evidências vendo um jogo repetidas vezes, o regular, do que um juiz que vê apenas uma vez, o raro. Mas o que pode ser verdadeiro para um jogo de futebol gravado não é necessariamente verdadeiro para todo acontecimento da vida. Para anular a premissa 3, precisamos mostrar apenas um contra-exemplo. Na verdade, temos vários e eles vêm da própria visão de mundo naturalista de Hume. Então é interessante que ele está contra-argumentando, utilizando-se da própria lógica de David Hume, tá certo? Destruindo então aquele argumento 3 conforme colocado, a evidência em favor a evidência em favor, deixa eu ler com as palavras que estavam, a evidência em favor do regular contra a evidência em favor do raro. Vamos lá.
a partir da lógica de Hume, contra a argumentação de Norman Geisler. Veja só. 1. A origem do universo aconteceu apenas uma única vez. Foi um fato raro e não repetível ou regular, embora praticamente todo naturalista acredite que a evidência do Big Bang prova que o universo passou a existir com base em uma explosão. É um fato raro, ok? Aconteceu apenas uma vez. 2. A origem de novas formas de vida também aconteceu apenas uma única vez. Esses acontecimentos raros e não repetíveis são todavia dogmaticamente reconhecidos pela maioria dos naturalistas, que dizem que tudo aconteceu por meio de um processo macroevolucionário não observado, ou isto é, raro. Novamente aqui, aquilo que David Hume recusa, que são os fatos raros, são de fato evidenciados não dentro de lógica religiosa, mas dentro da própria lógica estabelecida por eles, tanto na questão, né, do Big Bang com relação à existência, tá certo? Quando tudo veio a existir a partir deste suposto Big Bang, quanto também em relação à macroevolução, o momento macroevolucionário em que esses seres vieram a existir e passaram a se desenvolver, ok? Então, argumento naturalista evolucionista, também um fato raro. 4. De fato, toda a história do mundo é composta de acontecimentos raros e não repetíveis. O próprio nascimento de David Hume, por exemplo, aconteceu uma única vez, mas ele não teve qualquer dificuldade em acreditar que isso aconteceu. Não nasceram outros David Hume, nasceu apenas um que construísse esses argumentos. Fato raro, ok? Um fato raro, novamente, inclusive envolvendo sua própria existência. Em cada um desses contra-exemplos extraídos da própria visão de mundo naturalista de Hume, sua terceira premissa deve ser desconsiderada ou então considerada como falsa. Se Hume realmente acreditasse nessa premissa, não deveria ter acreditado em seu próprio nascimento ou em sua própria visão de mundo naturalista, ok? Acreditar no argumento construído por Hume é desacreditar na existência de Hume. Acreditar no argumento de que na verdade a sua terceira premissa está errada é acreditar nos fatos raros que compõem toda a história do universo e a história humana. Então temos aí a argumentação de David Hume cai por terra. Assim descobrimos por alguns desses contra-exemplos que a terceira premissa de Hume e desse modo todo o seu argumento não podem ser verdadeiros. Mas quais são os problemas específicos com o modo de pensar naturalista? Em primeiro lugar, ele confunde credibilidade com possibilidade. Mesmo que a premissa 3 fosse verdadeira, o argumento não excluiria a possibilidade de milagres, mas apenas questionaria sua credibilidade. Desse modo, mesmo que você tivesse testemunhado pessoalmente, digamos, Jesus Cristo ressuscitando dos mortos, como ele havia predito, se você tivesse ido até a tumba, verificado que seu corpo estava morto e depois o visse em pé e caminhando fora da tumba, o argumento de Hume diz que você, uma pessoa sábia, não deveria acreditar nisso, uma vez que não é um fato comum, um fato regular, e sim um fato raro, mesmo que o próprio nascimento de Hume seja também um fato raro. Se você tivesse ido até lá, como eu já li, uma pessoa sábia não deveria acreditar nisso. Existe algo errado com um argumento que diz que você não deve acreditar naquilo que se verificou ser verdadeiro. Então, desacreditar a verdade, mesmo por ela ser um fato raro, isso é um absurdo, ok? Vamos lá. Em segundo lugar, Hume confunde probabilidade com evidência. Ele não examina a evidência em favor de cada acontecimento raro. Em vez disso, acrescenta a evidência em favor de todos os acontecimentos regulares e sugere que isso de alguma maneira faz todos os acontecimentos raros não serem dignos de crédito. Mas esse também é um raciocínio errado. Existem muitos fatos improváveis ou raros na vida nos quais acreditamos quando temos boas evidências que os comprovem. Fazer um gol de escanteio é um acontecimento raro, mas quando testemunhamos não temos problema em acreditar nele. Certamente não dizemos isso ao jogador. Uma vez que a evidência em favor do regular é sempre maior do que em favor do raro, não vou acreditar na sua jogada, a não ser que você pegue a bola e faça a mesma coisa 5 vezes em seguida. Do mesmo modo, certamente não dizemos que um jogador da loteria
que ganhou um prêmio cuja probabilidade era 1 em 76 milhões que ele não vai receber seu dinheiro até que possa acreditar da mesma maneira 5 vezes em seguida, não 5 vezes em seguida, fazer isso novamente até se tornar um fato comum, né, para ser acreditado? Não. Nesses casos, a evidência em favor do raro é maior do que em favor do regular. Testemunhas oculares sóbrias e sadias trazem maior evidência em favor de uma jogada rara, independentemente de quantas vezes aquele jogador possa ter errado a jogada no passado. Então, pode ser que de forma regular e comum ele tenha errado. Mas o dia em que ele acertar e for testemunhado por uma pessoa sadia e racional, isso não necessariamente terá que ser desacreditado por ser um fato raro. É um fato raro, mas aconteceu. Ok? Interessantíssimo aqui esses argumentos. Do mesmo modo, vamos lá, jogada, ok. Do mesmo modo, um bilhete ganhador dá maior evidência de que certa pessoa ganhou na loteria, independentemente de quão regularmente, aquela pessoa deixou de ganhar no passado. Ela deixou de ganhar inúmeras vezes, mais uma vez ela ganhou, ok. Não é porque é um fato raro que aquilo deixe de ser verdade. Então o argumento terceiro de Hume cai por terra. Desse modo, a questão não é se um acontecimento é regular ou raro. A questão é se temos boas evidências em favor do acontecimento. Devemos examinar a evidência de cada fato em questão, não acrescentar evidências a todos os acontecimentos anteriores. Em terceiro lugar, Hume, na verdade, está argumentando em círculos, em vez de avaliar a veracidade da evidência para cada milagre declarado. Ele exclui a crença nos milagres de início porque acredita que existe uma experiência uniforme contra eles. Como de costume, C.S. Lewis tem um grande insight sobre isso. Agora, C.S. Lewis, veja, palavras dele. Agora, naturalmente, devemos concordar com Hume em que, se existe experiência absolutamente uniforme contra os milagres, se, em outras palavras, eles nunca aconteceram, então porque eles nunca aconteceram? Infelizmente, sabemos que a experiência contra eles é uniforme somente se soubermos que todos os relatos sobre eles são falsos. E só podemos saber que todos os relatos são falsos se já soubermos que os milagres nunca aconteceram. De fato, estamos argumentando em círculos. Então, somente até aqui é suficiente. A quebra do argumento terceiro de Hume, conforme colocado ali, e a observação extraordinária de C.S. Lewis, que demonstra o argumento circular implantado por Hume, tá certo? Nessa sua proposta. Então, com isso, vemos, né, este importante debate, né, esse importante levantamento aqui com relação aos argumentos antissobrenaturalistas de Spinoza e de Hume, a destruição dessa argumentação e, de fato, né, a defesa da possibilidade da existência de milagres. Agora, com isso, temos também a responsabilidade da análise, como foi colocado aqui, a análise de cada evento, para observarmos se de fato esse evento nos conduz a uma ação divina, ou se na verdade foi uma ilusão, ou se na verdade foi um fato raro da natureza não conhecido ainda. Então há essas possibilidades. Um fato da natureza, inclusive deixa eu localizar aqui, tem uma tabela aqui que nos coloca e nos esclarece exatamente essas questões aqui. Veja só. Existem pelo menos 6 diferentes categorias de fatos incomuns. E aí você tem as anomalias, tá certo? A anomalia, a mágica, a psicossomática, os sinais satânicos, a providência e os milagres. Então cada um deles será analisado, né, dentro aí de suas categorias, dentro das suas possibilidades, tá certo? Então temos aí cada um desses fatos, tem que ser analisados até serem distinguidos e chegamos então ao milagre, a intervenção divina. Mas de modo algum aqueles argumentos que negam a possibilidade de intervenção divina são verdadeiros, caem por terra, como foi analisado aqui por Norman Geisler. Encerro aqui a participação, agradeço a você por estar comigo aí nessa jornada, por estar aproveitando assim
esses recursos que estão sendo disponibilizados. Peço que você curta o vídeo, que você compartilhe e se inscreva no canal. Que Deus continue abençoando sua vida. Continue conosco caminhando ao longo das Sagradas Escrituras. Josué capítulo 11 nos espera. Vamos seguir com essas contribuições em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado.